Contrato de trabalho. Caro empreendedor, hoje vamos falar sobre esse documento que regulamenta o acordo entre as partes, empresa e empregado. Contrato de trabalho é um documento muito importante que deve ser redigido em conformidade às regras trabalhistas, às regras sindicais, para que não haja conflitos ou qualquer problema entre as partes. O contrato é um instrumento que vai regular o que será efetivamente apresentado entre as partes durante a relação de trabalho. Eu vou trazer aqui para vocês os principais tipos de contrato de trabalho. O primeiro é contrato indeterminado. Contrato indeterminado é um contrato muito utilizado entre as partes. Como já diz o nome, ele é indeterminado, ele não tem prazo para terminar. E ele deve ser finalizado mediante uma comunicação de um aviso de uma parte para a outra para rescindi-lo, e a regra dessa rescisão deve estar acordado entre ele. Contrato de prazo determinado. Como o nome já diz também, é aquele contrato que tem prazo determinado para início e finalização. O contrato por prazo determinado, ele é muito utilizado em situações que a empresa precisa de uma contratação por um período específico, seja para cobrir alguma licença maternidade, ou algum afastamento, ou um período de férias, ou um momento de sazonalidade, onde a empresa precisa de funcionários adicionais para cumprir uma demanda adicional, como, por exemplo, um comércio num período natalino, período de férias, que você precisa de colaboradores a mais neste período para cumprir com a demanda. Mas é necessário que você veja a legislação, busque o conhecimento, contate a sua assessoria, porque eles têm regras específicas. Outro contrato muito utilizado no início da contratação é o contrato de experiência. O contrato de experiência está aí vigente para que regule entre as partes um período de 90 dias de experiência desse colaborador neste novo cargo. Este período de 90 dias pode ser dividido em 2 períodos. Casualmente, as empresas utilizam um período inicial de 45 dias, podendo ser renovado por um período adicional de mais 45 dias. Outras empresas optam por um período inicial de 30 dias, podendo ser renovado por mais 60 dias. Esse contrato, ele tem características específicas e ele pode ser finalizado. No caso de uma não continuidade na manutenção desse contrato entre as partes, você pode fazer o término de experiência e não necessariamente ter um aviso prévio no caso de uma dispensa. Outro contrato de trabalho vigente aí na nossa CLT, que veio com a reforma inclusive, é o contrato de trabalho intermitente. Como funciona? O contrato de trabalho intermitente, ele é destinado naqueles casos que o colaborador ele fica de sobreaviso, mas ele não está trabalhando, ele fica em casa, ele pode desenvolver as atividades dele, porém ele tem esse vínculo intermitente com a empresa pode acioná-lo quando for necessário. Então, por exemplo, uma indústria num período de produção, ela precisa de colaboradores adicionais, então ela pode fazer a convocação desses colaboradores intermitentes para que trabalhem neste período e após a finalização do trabalho, esse contrato é rescindido, todas as verbas são pagas dentro desta rescisão, deste término aí do contrato de intermitente, e ele passa a ficar livre novamente. Quando a empresa precisa novamente desse colaborador, pode fazer a convocação. Este é o colaborador via contrato intermitente. Nós temos também o contrato de jovem aprendiz, são contratos aí usualmente utilizados via agência, então jovens entre 14 e 24 anos podem ser contratados pela empresa através de um contrato de aprendiz que deve seguir as regras e toda a legislação destinada a ele. E temos também o contrato de estágio. O contrato de estágio, ele não gera o vínculo empregatício, ele não é considerado salário, mas sim uma bolsa auxílio. Ele tem prazo determinado também, para que ele tenha o início e o final. E é um trabalho que tem 30 horas semanais de trabalho. Então o estagiário tem uma carga reduzida, recebe a bolsa auxílio, tem também os deveres dele no momento de uma rescisão. Então é importante que você fique ligado qual é o contrato de trabalho que você vai seguir, qual é o contrato de trabalho que vai firmar esse vínculo seu com o seu novo colaborador. E é importante que você tenha sempre uma assessoria para te dar este apoio, e para isso você pode contar com a Fidere, porque um contrato feito de forma errônea ou mal estruturado pode trazer prejuízo para as partes. Então o contrato é um instrumento que traz segurança entre as partes.